Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura. Meu nome é Andréia e sejam todos bem-vindos a mais uma etapa do capítulo do livro Infiltrados, escrito pelo Taylor Marshall. Bom, hoje nós iremos ler o capítulo número 3 e lembrando que hoje é domingo, dia de missa. Esperamos que todos possam ter a oportunidade de ir à missa, a uma missa que seja realmente missa. E também quero lembrar a vocês que hoje devemos rezar, porque inicia o sínodo, o caminho sinodal. Vamos pedir, para que Nossa Senhora, a intercessão da Virgem Maria, porque neste momento eu creio que só a intercessão dela mesmo. Vamos pedir a ela para que ela interceda junto ao seu Filho Jesus, pelos filhos dela, os filhos prediletos, os verdadeiros soldados de batina, os verdadeiros fiéis que estão aí gritando a verdade do que está por detrás desse caminho sinodal. E foi em função de tudo que está acontecendo, como já falei para vocês, dentro da igreja, que resolvi ler esse livro escrito pelo Taylor Marshall, Infiltrados. E eu tenho aqui também, eu já compartilhei no grupo do WhatsApp, o Caminho Sinodal, que é este livro aqui. Caminho Sinodal, uma caixa de Pandora. Ele foi escrito, ele está em espanhol, por Júlio Loredo e José Antônio Ureta. E foi traduzido, tem um prefácio do cardeal Raymond Ledburke. São 100 perguntas e 100 respostas a respeito deste caminho sinodal, Ele foi traduzido do espanhol para o português pelo Instituto Plínio Correia de Oliveira. Ele está em cópia física e eu creio que para nós sermos mais rápidos e mais ágeis, porque até que a gente compra o livro, que a gente vai ler o livro, lá no grupo do PDF, eles disponibilizaram, e o padre Vander também disponibilizou no grupo dele lá no Telegram. Se você não tem o Telegram, eu sugiro que vocês façam o Telegram, entrem nesses grupos, que ali a gente está tendo mais liberdade para conseguir falar e mostrar algumas coisas que a gente não consegue compartilhar no WhatsApp, Porque são vídeos maiores, vídeos enormes, E no Telegram a gente consegue ter um pouquinho mais de flexibilidade com relação a determinados temas relacionados principalmente com a crise da igreja e a atual situação a nível mundo. Porque se nós temos aí uma preparação da nova ordem mundial realmente prestes a se efetivar a sua instalação, porque ela está no processo de instalação. Como eu sou da área de engenharia ambiental, então a gente tem as fases do licenciamento, que é a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. A prévia aconteceu já a partir da Primeira Guerra Mundial. Eles realmente já começaram a tramar justamente essa efetivação. Existe uma história por causa dessas Primeiras e da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Provocadas. Assim como a guerra da Ucrânia, com a Rússia, também é uma coisa realmente provocada. E a gente está no momento de instalação, para ela já operar. E a gente já está na fase já terminal. Então, eu gostaria de pedir para vocês, que se vocês tiverem condições, façam o Telegram, entrem nos grupos, ele é muito fácil. Se você digita, tipo, Padre Vander, ele já vai aparecer e você já consegue entrar no grupo. Padre Paulo Ricardo, ele já vai aparecer e você já consegue entrar no grupo. Então, você vai fazer parte do que você quiser, não é igual no WhatsApp, que eles ficam te socando, entendeu? Nos grupos lá que não tem nada a ver, grupo comercial. Principalmente, eles
Hoje mesmo me colocaram aí nas eleições aí do Conselho Tutelar, que eu até saí, porque eu não vejo fundamento em Conselho Tutelar. Eu vou votar no Conselho Tutelar para monitorar meu filho? Que história é essa? Né? Monitorar minha neta? Monitorar minha família? De eu não poder ter o direito de educar os meus filhos conforme, né? Eu estou aprovando isso. Então, eu já saí, já deletei, e aí, bom, já falei demais, né? Vamos menos delongas, né? Vamos, então, iniciar, né? Invocando a Santíssima Trindade e rezando a oração da Virgem Maria para antes dos estudos, né? Para que ela interceda por nós. Invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe Diletíssima, invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benigna os meus trabalhos, e eu, de boa vontade, piedosamente, vos prometo o que é justo, todo o bem que provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. E nós vamos rezar também as 3 Ave-Marias por esse dia, por esse início, né, de hoje do caminho sinodal. E que nós possamos, quando aqueles que já foram à missa, né, eu espero que já tenham oferecido, né, pela conversão dos pecadores, e aqueles que ainda vamos oferecer pela conversão dos pecadores fiéis leigos que estão dentro da igreja, por esses sacerdotes, pela verdadeira igreja. Vamos oferecer esse momento, o sacrifício que Cristo fez na cruz, né, fundando verdadeiramente ali a igreja, que é a Igreja Católica, pelo sangue que ele derramou, pela água que jorrou do lado esquerdo, pela igreja e por todos nós que estamos dentro dessa barca e que nós vamos ainda enfrentar muitas tribulações. Ó Maria, fazei que o meu coração seja semelhante ao vosso, por intercessão de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E pela misericórdia do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, capítulo número 3. Ou melhor, capítulo número 4, né? Nós lemos o 3 no encontro passado, então agora vamos ver o capítulo número 4. Os ataques aos estados papais em 1870. Isso logo depois da aparição de Nossa Senhora de La Salette, né? Nós lemos as aparições de Nossa Senhora de La Salette, o que Melânia escreveu, e aí agora nós vamos ver, né, o que sucedeu após as aparições de Nossa Senhora de La Salette. Então vamos lá. Quando essa corrupção tiver sido abolida, é vosso dever erradicar aquelas sociedades secretas de homens facciosos, os quais, completamente opostos a Deus e a príncipes, estão totalmente dedicados a promover a ruína da igreja, a destruição dos reinos e a desordem em todo o mundo. Tendo acabado com os resquícios da verdadeira religião, eles preparam o caminho para crimes infames. Papa Pio VIII, Tradititi Humilitate. Certa vez, Napoleão Bonaparte insultou um cardeal católico ao ameaçá-lo.
Vossa Eminência não percebe que tem o poder de destruir a Igreja Católica? Ao que o cardeal gracejou: Vossa Majestade, nós, o clero católico, temos feito o nosso melhor para destruir a Igreja Católica durante os últimos 1800 anos. Não conseguimos. Nem você conseguirá. Nos tempos do imperador César, ao tempo de Napoleão Bonaparte, os inimigos de Cristo tentaram destruir sua Igreja Católica através de um ataque externo de perseguição. A cada século, esses ataques deixaram a Igreja mais forte, o que confirma o testemunho de Tertuliano. O sangue dos mártires é a semente da Igreja. Nero matou Pedro e Paulo, e a Igreja em Roma cresceu. Diocleciano implementou a maior perseguição aos cristãos, e dentro de décadas, o Império Romano se tornou majoritariamente cristão, até mesmo gerando o primeiro imperador batizado. Parece ter levado 1800 anos para que os inimigos da Igreja percebessem que ela não pode ser destruída por ataques externos. Ela deve necessariamente ser infiltrada e prejudicada a partir de dentro. A perseguição pela espada apenas encheu o mundo de catedrais e basílicas erigidas em honra aos mártires. Então, como Judas traiu a Cristo, assim a Igreja Católica em breve será traída por um beijo. Os anos de 1800 e 1900 veriam a Igreja ser atacada por padres judas, de dentro dos seus próprios flancos. A corrupção moral e financeira do catolicismo contemporâneo começa não como o Concílio Vaticano II, como alguns católicos ingenuamente insistem, mas sim com a queda dos Estados Papais sobre o Papa Pio IX em 1870. Antes de apreciarmos a maneira como os ataques internos à Igreja foram efetuados, devemos apreciar a origem e o papel dos Estados Papais na proteção do ofício papal. Isso é o que Nossa Senhora de La Salette falou para Melânia, né, nos seus escritos. Ela dá esse depoimento de que uma horda de demônios iria ser solto naquela época, né? Continuando, desde o tempo em que Constantino moveu sua capital para Constantinopla, em 330 d.C., o Papa em Roma manteve, de fato, a autonomia política em Roma. Os reis dos francos formalmente ratificaram a autonomia política do papado 5 séculos mais tarde. Em 751, o Papa Zacarias coroou Pepino, o Breve, rei dos francos, a fim de substituir o rei Merovídio Childerico III. O sucessor do Papa Zacarias, Papa Estevão II, estendeu os privilégios ao também conceder ao rei Pepino o título de Patrício dos Romanos. O rei Pepino imprimiu sua gratidão ao derrotar os lombardos em 754 e ao transferir suas terras ao Papa Estevão II e seus sucessores. Esses novos estados papais foram chamados em latim de status ecclesiasticus, ou o estado da igreja, onde o Papa era tanto pastor espiritual quanto governador temporal. Em 781, o filho do rei Pepino, Carlos Magno, confirmou os estados papais como os ducados de Roma, Ravenna e Pentápolis, partes do ducado de Benevento, Toscana, Córcega, Lombardia e certo número das cidades italianas. Os favores e gratidão se tornaram mútuos quando o Papa Leão III coroou Charles Magno ou Carlos Magno, como é comumente conhecido como Sacro Imperador Romano no Natal de 800. Este acordo franco-romano estabeleceu 2 importantes reinos. Haveria um estado papal oficial que protegeria os papas de invasões políticas através do isolamento geográfico,
em torno de Roma. E haveria um sacro império que serviria de guarda de segurança aliada para proteger o Estado papal. Em 754, de 754 a 1870, o Papa de Roma foi tanto pontífice espiritual quanto regente temporal dos Estados Papais. Celebremente, o Papa Bonifácio VIII carregava 2 espadas na procissão, para simbolizar sua autoridade tanto sobre o reino espiritual da Igreja, quanto sobre o reino temporal dos Estados Papais. Em 18 de novembro de 1302, o Papa Bonifácio VIII emitiu a bula papal Una Sancta, na qual ele afirmou que a dupla autoridade do Papa deriva das 2 espadas de São Pedro na última ceia. Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, sem que tu, por 3 vezes, tenha negado que me conheces. Disse-lhes, pois, mas agora, quem tem bolsa, tome-a, e também alforje. Quem não tem espada, venda o seu manto e compre uma. Porque vos digo que é necessário que se cumpra em mim isto que está escrito. Foi posto entre os malfeitores. Porque as coisas que me dizem respeito estão perto do seu cumprimento. Eles responderam, Senhor, eis aqui 2 espadas. Jesus disse-lhes, basta. Lucas 22, 34, 36 a 38. Isso se tornou conhecido como a teoria das 2 espadas, a qual permaneceu até 1798, quando tropas comandadas por Napoleão dissolveram os Estados Papais. No ano seguinte, o Papa Pio VI morreu no exílio. Seu sucessor, Pio VII, foi eleito em Veneza e coroado às pressas com uma famosa tiara papal feita de papel machê. Gente, olha a situação da igreja, né? Napoleão autorizou Pio VII a retornar para Roma e restaurou os estados papais para o Papa em 1800. Um aniversário milenar apropriado da coroação de Carlos Magno pelo Papa. Entretanto, Napoleão apreendeu os estados papais em 1809 e o Congresso de Viena não os devolveu ao Papa até 1814. Lembrando que Napoleão era maçom. E toda essa trama, pessoal, para fazer isso, para colocar o Papa no exílio, para derrubar os estados papais, foi todo feito pela maçonaria. De 1814 até 1870, os estados papais estiveram em perigo. Em 1859, o Papa Pio IX ordenou que cada missa baixa da Igreja Católica terminasse com 3 Ave-Marias e a Salve Rainha, Salve Regina, um versículo em responso e uma coleta para a proteção da Igreja. Em fevereiro de 1849, uma república romana foi declarada e o Papa Pio IX fugiu de Roma. Em 1860, o imperador Napoleão III apreendeu boa parte dos estados papais, mas protegeu Roma. Olha o interesse. Porém, com a eclosão da Guerra Franco-Prussiana, Napoleão III recuou e deixou Roma vulnerável. O rei Victor Emanuel II ofereceu proteção ao Papa. O Papa Pio IX recusou. A Itália declarou guerra contra o Papa em 10 de setembro de 1870. A Roma papal caiu em 20 de setembro de 1870, após um cerco de algumas poucas horas. O Reino da Itália ofereceu ao Papa o usufruto do Vaticano e uma conta de 3,25 milhões de liras. Gente, perceba que Nossa Senhora da Salete, ela já avisa, né, que o Papa Pio IX era o Papa do coração dela, né, que ele era, né, protegido por ela. E ela alerta de Napoleão III.
Ela alerta naquela época, nas mensagens, não é? A Maximino e a Melânia, acerca da pessoa de Napoleão III. Continuando. A Itália negou a soberania do Papa, mas garantiu-lhe o direito de enviar e receber embaixadores. O Papa Pio IX resolutamente rejeitou essa oferta. Ele se recusou a reconhecer o novo reino e excomungou o rei Vítor Emanuel II e o parlamento italiano por sua usurpação sacrílega. Esse foi o termo usado dos estados papais ao fim de 1116 anos de governo temporal do Papa, de 754 a 1870. O Papa Pio IX declarou a si mesmo um prisioneiro do Vaticano. Ele viu o ataque não meramente como político, mas como demoníaco. Esse ataque aqui é o que a gente chama do chamado do evento da Porta Pia. E se a gente procurar na internet, a gente consegue achar, entendeu? Que é quando realmente eles fazem o cerco, e até então Napoleão, ele vai lá para essa Porta Pia e tenta proteger. Só que Nossa Senhora de La Salette, ela fala, né, que não era para confiar em Napoleão. No entanto, o que ele faz? Porque ele queria realmente que caísse, né, os estados papais. E Nossa Senhora de La Salette, ela fala que foi a partir justamente desse período que essa ordem de demônios iria ser solta, e ia libertar, né? Ou seja, de 1870 até 1970, 100 anos. Antes de 1970, o que aconteceu? Concílio do Vaticano II. Então, assim, o Concílio do Vaticano II foi tipo, é como se tivesse num jogo de beisebol. A última tacada, né? E não precisava fazer mais nada. Tem uma coisa que o vidente, lá em Anguera, ele fala, que as coisas que estão acontecendo dentro da igreja, hoje o demônio está sentadinho, deitado em berço esplêndido e fala, isso daqui não fui eu. Porque o que ele tinha que fazer, ele já fez nesse período de 100 anos, de 1870 até esse período de 1970. Ele agiu ali arduamente, utilizando, né, das pessoas. Mais na frente a gente vai ver como que essa infiltração, né, malévola ocorreu mesmo dentro da Igreja Católica, né? E foi justamente com a criação da maçonaria. E que aí mais na frente também eu vou explicar a respeito disso, tá? Hoje não dá mais tempo, eu estou me preparando agora, né, para ir para catequese e para a Santa Missa agora às 11 horas da manhã. Então eu quero pedir para vocês, né, vamos rezar no dia de hoje. Hoje inicia o caminho sinodal e eu gostaria muito até de ler esse livro com vocês a respeito das 100 perguntas e 100 respostas, né, a respeito do caminho sinodal, a caixa de Pandora. Mas eu creio que eu vou ver se eu faço um outro cronograma para essa leitura, para a gente poder estar estudando, e para aqueles que às vezes não têm condição de parar para ler, mas às vezes conseguem no seu trabalho ouvir, né? Por isso que eu estou fazendo essa leitura desse livro, porque eu sei que para muitos é até mais fácil. Às vezes você está no trabalho, está limpando a casa, né? Tá indo a caminho, né? Aí você pode colocar, entendeu, no YouTube, porque hoje a internet móvel, ela tá muito boa. Eu ouço áudios, vídeos no YouTube da minha casa até chegar lá na igreja. Pregações, né? De alguns sacerdotes, Dom Adair, José Guimarães. Então, eu consigo, porque a internet móvel, ela tá muito boa. E aí é por isso que eu decidi realmente fazer essa leitura. Mas eu vou ver se eu consigo disponibilizar realmente a leitura dessas 100 perguntas e 100 respostas do caminho sinodal, da caixa de Pandora, dividido em outro vídeo, em outros vídeos, entendeu? E ver se eu consigo separar aqui dentro do Clube do Livro São Paulo Apóstolo.
Um bom domingo para vocês, um bom dia do Senhor. Rezemos pela Santa Igreja. Mais do que nunca, rezemos pela Santa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amém. Peçamos o auxílio do nosso anjo da guarda. Angele Dei, quae custas mei, me tibi commisso pietate superna. Illumina custode redi goberna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo para todos e uma boa missa.